Olá, alunos do STHG, aqui quem vos fala é o pastor William Cabral e eu trouxe mais uma aula para vocês de teologia sistemática. Desta feita vamos falar sobre cristologia, tá? É a nossa aula número 3 do módulo 4 e você é meu convidado agora para mergulhar nesse universo da cristologia. Primeiro eu gostaria de falar para vocês que o seminário Hallan Gran está com matrículas abertas e se você tiver interesse em participar do nosso Iniciação à Teologia, você pode entrar em contato conosco pelo link da descrição, tá bom? Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas e questionamentos. Na medida do possível, estaremos respondendo também a elas. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa aula. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui. De pé, Senhor, com saúde, Pai. Bem, Senhor, para que possamos estar aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, aprendendo um pouco mais das doutrinas relacionadas à Sua Palavra, Pai. Abre o nosso entendimento racional, Pai, pois nós entendemos que sem a Tua iluminação, a iluminação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nós nada poderíamos aprender, Senhor. Mas estamos aqui prontos para ouvir e aplicar em nossos corações todos os ensinamentos dessa aula. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Sejam bem-vindos, alunos. Vamos à nossa aula. Primeiro ponto, os títulos de Jesus. Cristo é a revelação da messianidade velada. Maria, Isabel, José, anjos, pastores, Simeão, Ana, magos, Herodes, João Batista, Satanás, demônios, discípulos e inimigos fazem parte de toda a história de Cristo. Jesus não assumiu a posição devido a um conceito judaico de messianidade, não. Em Mateus 16, 22, nós vamos entender isso. Mas esperou que a revelação chegasse aos discípulos e eles mesmos confessassem. Depois Jesus aceita o título e redefine a messianidade nos termos de sofrimento e morte, conforme o versículo 21. O sinal contraditado no julgamento de Jesus, o conceito judaico da messianidade, ela contradizia o que se tornou o Messias crucificado, uma pedra de tropeço para o devoto judeu, mas a confissão de fé de todo cristão, segundo 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23. E o assunto de toda a pregação cristã inicial, que se encontra lá em Atos 3,18, é o que nós vamos aprender nessa aula. A unção no Antigo Testamento referia-se à alegria, conforme Ruth 3,3 e Salmo 45,7. Portanto, a ideia de ungido sofredor é uma contradição de termos. O ungido, escolhido do Senhor, segundo 1 Samuel 16, versículo 6, refere-se ao rei e depois dos dias de Davi, indicava sempre um filho de Davi, ou seja, um remanescente daquele principado, daquela realeza, daquela nobreza, de onde se entendeu que a messianidade envolve tanto o reinado quanto a filiação de Davi. Ciro, rei da Pérsia, é descrito como ungido do Senhor também, lá em Isaías 45, versículo 1. Foi ele quem reconstruiu o templo, mas ele figura apenas um ungido, um escolhido por Deus, porque na verdade ele foi escolhido como ferramenta de Deus para a punição e também para a elevação da soberania de Deus nessa terra. Ciro simplesmente cumpriu o papel que estava designado pelo próprio Deus. Queridos, Kyrios, usada como sinal de respeito ou reconhecimento de autoridade, é um dos títulos de Jesus. Lá em João, capítulo 20, verso 15, aquele homem que cuidava da horta, quando chegaram as mulheres à procura do corpo de Cristo. Ou lá em João ainda, capítulo 20, versículo 28, no significado de Tomé, quando Tomé olha para aquele homem ali, ele diz Senhor, na expressão original, Kyrios. Para o gentio, referia-se a um imperador ou rei, com nuances religiosas, ao deus de um grupo ou aos deuses pagãos. Mas em oposição, usava-se Kyrios com frequência para se referir a Cristo. Lá em Marcos 7, 28, ele é chamado Senhor e Deus. No original, Kyrios. Para os judeus que se revestia da autoridade divina na versão da Septuaginta, o nome Iavé era substituído por esse termo, Kyrios. Para o judeu cristão, o Senhor expressa a completa divindade de Cristo e igualdade com Deus. Qualquer função divina pode ser atribuída a Ele. Segundo Hebreus capítulo 1 e verso 10,
orações a Jesus que se referem ao Kyrios, ao Senhor. Em Atos 7, verso 59, único Senhor. E em 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. Então a palavra Kyrios é Senhor para a divindade de Cristo. Também podemos ver outros títulos na Bíblia, como por exemplo, o Filho do Homem, título favorito escolhido pelo próprio Jesus, 12 vezes usado por ele só no Evangelho de João, 70 vezes nos sinópticos, que são os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. Título com dois sentidos distintos no Antigo Testamento. Simples homem representativo da figura terrena, lá no Salmo 8, verso 4, e Ezequiel 2 e verso 1. E figura celestial quase divina em Daniel 7,13, na expectativa judaica, é claro. Não havia um Messias sofredor para o judeu. Não deveria haver o Filho do Homem que há de padecer, conforme narramos lá em Mateus 17,12. Pedro, lá em Atos 2,22, e Estevão, em Atos 7,56, apontam pelo contexto para o Filho do Homem celeste, e não o da representação humana ou da figura terrena. O termo Filho do Homem também aparece em Hebreus 2,6, no Salmo 8, verso 4, e na visão do Cristo ressuscitado em Apocalipse capítulo 1, verso 13, e Apocalipse 14, 14. Paulo ainda enfatiza o último Adão em 1 Coríntios 15, 45 e o segundo homem em 15, 47, enfatizando que o segundo homem, Filho do Homem, é vindo dos céus e não da terra. Como você vê, o título Filho do Homem é naturalmente aplicável ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filho de Deus. Esse título também é usado livremente tanto pelos demônios em Mateus 8, 29, quanto pelos estrangeiros em Mateus capítulo 27, versículo 54, e até mesmo pelos seus discípulos em Mateus 14, 33, enaltece as virtudes do Cristo. Em Mateus e Lucas associa-se ao nascimento virginal. Em Mateus capítulo 1 e verso 23 é usada a expressão Filho de Deus. Em Lucas 1, 35 também é usado também a expressão Filho de Deus. Em Marcos e João, eles enfatizam a sua origem celeste, a sua origem celestial. Marcos capítulo 1 e verso 1, João capítulo 1 e verso 14. É favorita essa expressão em Paulo, quando ele está nas suas pregações. Lá em Romanos capítulo 1 e verso 3 ele cita isso, em Atos 9 capítulo 20 também. Fala de anjos como Filho de Deus em Gênesis 6:2, em Jó capítulo 1 e verso 6 e em Daniel 3:25. Fala sobre ao descendente de Davi como Filho de Deus também nos Salmos e refere-se à divindade completa no Salmo 45 e verso 6. Jesus aceita o título pois os judeus entenderam que reivindicavam igualdade com Deus lá em João 5:18. Ser filho e ser Deus, mesmo em dependência, obediência e sofrimento, conforme Hebreus 5:8, enaltece as virtudes do Cristo. Filho de Deus indica a divindade de Jesus, a divindade do Cristo. Além disso, queridos, nós temos o servo de Yahvé. É um conceito presente na segunda metade do livro de Isaías, onde fala de sofrimento, morte e vitória final. Tema também encontrado em Atos 3:13, em 1 Pedro 1:19 e na cristologia paulina como um todo, mas principalmente em Filipenses capítulo 2 e verso 7. O título que se funde ao Filho de Deus e ao Cordeiro de Deus em João capítulo 1 e verso 9 e em Isaías 53 e 7 também falam da divindade de Cristo. A voz dirigida a Jesus em Mateus 3:17 e ao servo de Isaías 42 e verso 1 também falam do servo de Yahvé. A voz de Mateus 3:17, quando ele está sendo batizado por João, e o próprio Deus dos céus brada em alta voz: eis o meu servo, em quem me comprazo. Seu ministério de cura é igualado ao cântico do servo de Isaías 42 e de Mateus capítulo 12, do 17 ao 21. Jesus menciona-se em correlação direta com Isaías 53, em Mateus 20 e 28, e em 26 e 28 também de Isaías. O servo do Senhor também é Cristo. Salvador. O
O próprio nome de Jesus já continha essa ideia. Em Mateus capítulo 1 e verso 21 nós vamos ver isso. Este é um epíteto, título ou qualificação de Deus em 2 Samuel 22 e 3, em Judas capítulo 1 e verso 25, ou de alguém levantado por ele, conforme Isaías 19 verso 20. João apresenta duas vezes Salvador do mundo, lá em João 4,42 e em 1 João capítulo 4 verso 14. Lucas capítulo 2 verso 11 faz uma menção direta ao Salvador da humanidade. E Pedro, em Atos 5,31, enaltece isso. Paulo, em Atos, capítulo 13, verso 23, em Filipenses 3,20, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10, em Tito, capítulo 1 e verso 4, ele usa o Salvador para se relacionar com Cristo. Usado desde o início da igreja, pois a palavra peixe em grego é ischitos, era usada como um anagrama, pois suas 5 letras eram também a abreviação da frase Jesus Cristo Tel Ior Soda, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É interessante, eu vou abrir aqui um parênteses para falar sobre isso, porque esse peixinho que a gente vê como símbolo do cristão era usado como uma senha para os cristãos na antiguidade, com as perseguições, poderem se identificar como Cristo, como cristãos. Eles colocavam uma parte do peixe, riscavam na areia um arco, e o outro vinha e completava esse arco, formando assim um peixinho. Daí eles sabiam que estavam falando com cristãos. Era uma espécie de senha. Usado desde o início da igreja, a palavra peixe em grego, que é ischitos, era usada como um anagrama, pois suas 5 letras eram também a abreviação da frase Jesus Christos Tel Ios Soda, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Portanto, o título de Salvador não só cabe a Cristo, como é um principal título messiânico a enaltecer as suas virtudes e as características, os seus atributos de salvação. A salvação só pode vir por Cristo. Sem Ele, não há salvação. Queridos, espero que vocês estejam vendo todo esse contexto. E como vocês viram, eu fiz várias citações bíblicas. Vocês têm que depois, com calma, pegar slide por slide e ir fazendo a leitura da Bíblia nos textos em que eu me referi, porque isso vai servir de fixação dessa matéria tão importante para as vossas vidas. A palavra, o Logos, é outro título de Cristo. No grego é traduzido por verbo ou por palavra. É um termo filosófico raro, presente no texto dos filósofos do passado e de significado muito amplo. Heráclito, por exemplo, princípio divino que governava o universo e impedia que o mundo, em constante mutação, se tornasse um caos. Era a capacidade do homem pensar e raciocinar, de discernir entre o bem e o mal, de onde provém o conhecimento da verdade e a mente de Deus. Esse era o Logos na concepção do filósofo Heráclito. A origem da palavra. Do grego Christos, que é ungido, mais logia, estudo. Então, estudo do ungido. Estudo de Cristo. Essa é a matéria que estamos começando e essa foi uma breve introdução sobre a cristologia. Agora vamos para algo mais consistente. Em Hebreus capítulo 4 e verso 15, a palavra do Senhor vai dizer assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Note que o escritor anônimo aos Hebreus, quando ele fala que nós não temos um sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar, ele está falando da pessoa de Cristo, que precisou se fazer homem, tornou-se homem, nasceu de uma virgem, como nós sabemos, para que fosse tentado, para que passasse por todo o processo humano e conseguisse vencer o pecado. Notem, queridos, uma coisa importante. Quando Deus constituiu Adão, quando Deus formou Adão,
Ele pegou Adão, ele pegou o barro, ele formou o bonequinho na ilustração que nós conhecemos tão bem. E ele ali soprou o sopro divino nas narinas desse bonequinho. E ele tornou-se alma vivente. Corpo de barro, sopro divino e alma vivente. Corpo, alma e espírito. Acontece que esse Adão, que foi formado do barro, ele já foi constituído adulto. Ele já foi constituído num tamanho grande. Ele já foi constituído como a imagem e semelhança de Deus. A perfeição estava ali. Deus fez a sua obra-prima e ele já nasceu grande. Acontece que no primeiro problema com Satanás que teve, o grande Adão, o que já nasceu pronto, ele vai pecar. Ele falha na primeira tentativa contra o pecado. E nós conhecemos a história do lapso, da queda do homem, que trouxe a morte a toda a humanidade, e que o homem teve que pagar um preço, até hoje paga, e que a mulher teve que pagar o preço e até hoje paga. Mas quando Deus lançou o seu filho, que ele olhou lá de cima e viu a terra completamente à mercê do pecado, no maligno, ele mandou seu filho à plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos nasceu Jesus, que não foi feito grande, nasceu criança, nasceu pequeno, e teve todo um processo para que ele chegasse até a maioridade do seu ministério. Acontece que Jesus, aquele que nasceu pequeno e cresceu a cada tempo, ele venceu Satanás quando for atentado no deserto, e ele venceu a morte e o inferno, depois de ter sido crucificado, ressuscitando ao terceiro dia. Como você vê o escritor que escreve aos Hebreus, ele está dizendo o seguinte: nós não temos um sumo sacerdote que não conheça o que é ser humano, não. Nós não temos um sumo sacerdote que não entenda as nossas fraquezas. Nós temos um que foi como nós e em tudo foi tentado, mas não pecou. Olha que coisa interessante. Jesus precisava mostrar para a humanidade que é possível vencer o pecado e vencer a morte e o inferno. E é nisso, meus amados irmãos, que consiste a doutrina de Cristo. Como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem e ainda assim uma pessoa? Queridos, é uma das doutrinas mais difíceis de se entender. Mas eu quero dizer para vocês que essas duas naturezas de Cristo, ela tem um nome. Nós chamamos de união hipostática. União hipostática é também conhecido como a união mística ou dupla natureza de Cristo. É a doutrina clássica da cristologia que afirma ter Jesus duas naturezas, sendo homem e sendo Deus ao mesmo tempo. Dá para se entender alguma coisa em relação a isso? Pois bem, Apolinário de Laodiceia, ele foi o primeiro a usar o termo união hipostática na tentativa de compreender a encarnação de Cristo. Apolinário descreveu a união do divino e do humano em Jesus Cristo como sendo uma única natureza e tendo uma única essência ou substância. Entretanto, Apolinário propunha que Cristo tinha um corpo humano, porém uma mente divina. Esse conceito também foi chamado de apolinarismo. Ele foi rejeitado e considerado como heresia no primeiro concílio de Constantinopla. Não é que Cristo tivesse um corpo humano e uma mente divina, não. Ele tinha a mente divina e ao mesmo tempo humano, pois a mente dele, mesmo sabendo de todas as coisas, a mente dele questionava algumas coisas. Por exemplo, em relação à sua volta, ele chega a afirmar: ninguém, senão o Pai, sabe o dia e a hora. Então a mente de Deus estava presente nele, mas a mente humana também. Teodório de Monsuestia foi em outra direção, argumentando que Jesus Cristo havia duas naturezas, uma humana e uma divina, e as duas substâncias, no sentido de essência ou pessoa, que coexistia ao mesmo tempo. O Concílio de Calcedônia, em 451, concordou com Teodoro a respeito da encarnação. Entretanto, o concílio insistiu
que a definição não seria da natureza e que deveria ser na pessoa, o que concordava com o conceito trinitariano de Deus. Não é a questão da natureza humana de Cristo e a natureza divina, não. É a questão corporal. Ele era 100% homem e 100% Deus, e não apenas em sua natureza, 100% homem e 100% Deus. Assim, o concílio declarou que em Cristo há duas naturezas, cada uma mantendo as suas próprias propriedades, estão juntas e unidas em uma só substância e em única pessoa. Aqueles que rejeitam o credo da Calcedônia são também conhecidos como monofisistas, porque só aceitam a definição que caracteriza Jesus como encarnado, como tendo uma única natureza. Os demais são diofisistas, têm duas naturezas, porque aceitam a união hipostática de Cristo. Como a compreensão humana não consegue explicar de que forma é realizada essa união das substâncias, a união hipostática de Cristo é também conhecida como união mística. Minha função aqui não é que você compreenda como funciona a união hipostática de Cristo. É que você entenda que Jesus, enquanto homem, sofreu dores, chorou, se emocionou, teve fome, frio, sede, calor, sentiu aquilo que nós sentimos enquanto homem. Mas como Deus, ele venceu a gravidade ao assuntar aos céus. Ele fez com que o mar se acalmasse no evento do barco. E ele conseguiu ressuscitar a homens. Imagine você na situação em que Jesus encontrou Lázaro, seu amigo. Jesus encontrou Lázaro, já havia mais de 3 dias que estava morto. 3 dias depois de morto, a rigidez cadavérica é evidente. O sangue já coagulou completamente. As células estão se dissolvendo. Mas Cristo, com a sua palavra, disse: Lázaro, venha para fora. E naquele momento, a sua divindade ficou evidente. Porque, segundo o costume judeu, depois de 3 dias, o espírito não voltaria jamais para o corpo. Mas para Deus, nada é impossível. Para Cristo, nada é impossível. E ele ressuscitou ao seu amigo, mostrando para todos que ele verdadeiramente era o Messias prometido. É bem verdade que não o aceitaram por questões políticas. Esperavam o Messias, esperavam um ungido de Deus que viesse para lhe dar o trono na terra. Mas o reino de Deus é nos céus e não consiste em poder humano, mas em paz, prosperidade, fidelidade, felicidade do Espírito Santo. Mais uma vez, queridos, vamos para a humanidade de Cristo. Como é que se deu o nascimento virginal? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada por José, antes de se juntarem, achou-se concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 18 e 20. No proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, quando o homem caiu, Deus já havia planejado uma restauração para o homem. E porém inimizade entre ti e a mulher, serpente, e entre a tua semente e a semente desta. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Deus nunca desamparou a humanidade e nunca foi derrotado por Satanás. Ele já tinha o seu plano preparado e colocou em prática a partir do momento em que Cristo nasceu de uma virgem chamada Maria, uma mulher agraciada por Deus. Diferente do que algumas religiões dizem, ela não é cheia de graça, porque cheia de graça é o fruto do seu ventre. Mas Maria foi agraciada por Deus para ser a mãe terrena daquele que viria salvar a humanidade. Ainda, queridos, sobre a humanidade de Cristo, Jesus ele possuía um corpo humano. Lá em Mateus 4,2 diz a Bíblia que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Note que aí não diz que ele teve sede, provavelmente foi um jejum parcial, onde ele tomava água. Vede as minhas mãos e os meus pés,
que sou eu mesmo? Apalpai-me e vede, como pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Em Lucas 24:39, admoestando a Tomé que só acreditava no que via, Jesus Cristo manda que ele apalpe a sua ferida e veja. O Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, diz o Senhor. Mostrando que Jesus Cristo, depois de ressurreto, ele tinha um corpo tanto físico como transcendente. Corpo esse que herdaremos na glorificação, se Deus assim permitir. Jesus possuía uma mente humana, pois ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Jesus teve uma infância que foi de conhecimento gradativo, ele foi ensinado, educado por seus pais. Ele também vai dizer em Mateus, capítulos 13 e versículo 32, salvo engano, acho que é isso, ou é 3:32, diz que naquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ele teve uma mente humana, limitada também, apesar de ser o próprio Deus. As pessoas próximas de Jesus consideravam apenas humano, isso é verdade. Seus próprios irmãos, se maravilhavam, os homens se maravilhavam, dizendo: de onde vem tanta sabedoria? Esse não é o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria? E não estão entre nós seus outros irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós suas irmãs? De onde vem tudo isso? Mateus 13, versículos 55. É isso, queridos. As pessoas próximas a ele lhe consideravam como uma pessoa comum. E o que dizer sobre José de Arimateia? Foi o mesmo corpo que José de Arimateia pediu para sepultar. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol. Mateus 27, 58 e 59, se falando a respeito do corpo físico que Jesus tinha aqui. Ele não era um super-homem, ele não era um super-herói, ele era carne e osso como nós. Quando as mulheres chegaram ao jardim onde ele foi sepultado, entrando, não acharam o corpo do Senhor. Ele tinha um corpo físico, queridos. Corpo físico esse, que depois de ressurreto, podia entrar no templo com as portas fechadas. Vamos falar sobre a alma de Cristo. Nós sabemos que o ser humano ele é constituído por 3 partes: alma, corpo e espírito. Alguns dizem que alma e espírito estão juntos e unidos. Nós chamamos isso de dicotomia. Outros creem que alma, corpo e espírito estão separados. A isso chamamos de tricotomia. Mas independente disso, de uma coisa nós podemos dizer: na Bíblia, a única que pode discernir entre corpo, alma e espírito é a palavra de Deus. Então vamos falar sobre a alma de Cristo num sentido mais amplo, porque corpo, alma e espírito, ou corpo, alma e espírito, como dizem os dicotomistas, na realidade não tem nenhum fundamento nós estarmos debatendo. Nós sabemos sim que o corpo se alimenta do alimento físico, de que a alma se alimenta dos bons relacionamentos, das emoções saudáveis, do lazer de qualidade, e sabemos que o Espírito se alimenta com a palavra de Deus. Vamos lá. Isaías 53, versículos 11 e 12. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O profeta messiânico está falando do Cristo que há de vir. Nesse texto vemos que não somente o corpo de Cristo, mas a sua alma e toda a extensão do seu ser foram entregues por Deus. O Senhor Jesus tinha uma alma que é o centro das emoções humanas, ligando ao seu corpo tanto a parte psíquica quanto a somática, quanto a carne. Por isso ele sentiu pavor, angústia, indignação, compaixão, ele chorou, ele teve agonia no Getsemane. Tudo isso ele teve por amor a nós. O Espírito de Cristo. Há na Bíblia a expressão Espírito de Cristo
que não se refere ao espírito humano de Cristo, do Senhor, de respeito a um dos nomes do Espírito Santo. Contudo, ao se fazer homem, Jesus passou a ter evidentemente um espírito, como lemos lá em Lucas 23. E clamando Jesus em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vou abrir um parênteses aqui para falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a questão da paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo. Mas você sabia que o homem tem o seu espírito também? O homem ele pode ter o espírito dele, ele pode ter um espírito demoníaco ou imundo, e ele pode ter o espírito de Deus. O espírito humano não se extingue com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um local próprio para nos fazer de templo e morada, mas o seu espírito, que é o centro das suas emoções, que alguns também chamam de alma, esse também corrobora com o espírito, atendendo aquilo que lhe é passado. O Espírito Santo é o nosso mestre residente e o seu espírito está ali alinhado com ele. Isso torna você um crente cada dia mais santo. A dupla natureza de Cristo. O conceito de que Jesus era 50% homem e 50% Deus não se encaixa. Ele era 100% homem e 100% Deus, sem dúvida nenhuma. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Primeiro, para possibilitar a obediência representativa de todo ser humano. Porque ele precisava ser o sacrifício substitutivo pelo homem, conforme Romanos 6,23. Ele precisava também ser o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, ele tinha que ter a natureza humana. Ele precisava cumprir o propósito original de dominar sobre toda a criação. E assim ele o fez. Nada poderia escapar quando Cristo determinava, estava feito. 100% homem e 100% Deus. Não 50% homem e 50% Deus, como alguns dizem. Cristo humanizou-se para aniquilar quem tinha o império da morte, Satanás. O autor de Hebreus mostra isso de maneira sublime e sem igual. É visto que os filhos participam da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tem o império da morte. Isso é o diabo. Hebreus 2 e verso 14. Antes de Cristo, ninguém havia vencido a morte. Esse triunfo de Cristo sobre o inimigo e seu império anulou a cédula que era contra nós, conforme João 5:24 e Apocalipse 2:11. Por isso o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, afirmou: havendo Cristo riscado a cédula que era contra nós nas nossas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrariada, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando dos principados e potestades, os
tem para nos apresentar da pessoa de Cristo. Pois bem, queridos, eu vou explicar para vocês o que é gnosticismo, para que vocês tenham conhecimento das heresias, das principais heresias. Gnosticismo é um movimento religioso de caráter sincrético, ou seja, é misturado com várias religiões, esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos da nossa era, à margem do cristianismo institucionalizado, combinando misticismo e especulação filosófica. É também qualquer conhecimento místico das verdades divinas e transcendentes que se refere à condição espiritual do ser humano. Para o gnosticismo, eles criam que eles eram detentores de uma sabedoria extrema, de uma sabedoria acima dos outros, tá? Conhecedor ou sábio, a palavra gnóstico significa isso. É o conjunto de correntes filosóficas e religiosas sincréticas oriundas da região do Mediterrâneo durante os séculos I e II, alicerçada em interpretações e relatos bíblicos e apócrifos pelo viés filosófico médio-platônico de culto de mistérios gregos romanos. Com base nas interpretações heterodoxas e alternativas do Pentateuco e de outros relatos da escritura hebraica cristã, os gnósticos afirmam que o universo material, que é o cosmos, tá, foi criado por uma emanação imperfeita de Deus Supremo, chamada de demiurgo, para prender a centelha divina, que é o espírito, no corpo humano. Em outras palavras, deixando tudo mais claro, o gnosticismo é uma seita herética que acha ser detentor dos conhecimentos divinos. Nós devemos crescer, assim como Jesus cresceu, na graça e no conhecimento. Nós podemos sim ser usados por Deus numa palavra de conhecimento, mas nós não somos detentores do conhecimento divino. Pelo contrário, somos eternos aprendizes, quando o quesito é falar sobre Deus. Teologia não é o estudo desse Deus, mas é o estudo daquilo que Deus nos revela. É o estudo daquilo que Deus tem para nós outros. É o estudo do que Deus quer para nossas vidas. Por isso que nós sistematizamos. Como você viu nessa aula, nós falamos um pouco sobre a pessoa de Jesus. E eu tenho certeza que algumas dúvidas pairam na sua mente. Mas não se preocupe. Nós estaremos tirando todas essas dúvidas através dos nossos canais de comunicação que vocês têm aí no WhatsApp, através do meu canal no YouTube, e nós vamos estar mergulhando nesse universo, que é conhecer um pouco mais aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário, nos salvando e nos redimindo do pecado, a saber, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus. O Seminário Harlan Graham agradece a todos e que nós possamos a cada dia mais orar uns pelos outros, para que depois que passarmos por essa fase tão difícil dessa pandemia, nós possamos estar novamente juntos em sala de aula, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Vamos encerrar com a oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por nos trazer, Pai, à mente, Pai, tantas realidades, Pai, teológicas, Pai. Que o Senhor venha, Pai, a nos abrir o entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender, Pai, que o nosso Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Que a sua natureza, Senhor, de sumo sacerdote, de rei e de profeta, esteja conosco, Pai, em todo o tempo. Para que Ele pudesse, Senhor, se sacrificar na cruz do Calvário, esse sacrifício precisaria ser perfeito, e assim o foi. E por isso hoje podemos entrar no Santo dos Santos, podemos contemplar a sua glória em nós e dizer, Senhor, que em Cristo somos mais que vencedores. Muito obrigado, Pai, por ter nos dado o Teu melhor. E queremos tão somente dar o nosso melhor para Ti também. E eu já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, queridos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Amém.